illo tempore, dixit Iesus discipuli sui, attendite a falsis profetis, qui veniunt ad vos investimentis ovium, intrinsecus audium sunt lupi rapaces, a fructibus eorum cognoscetis eum. Nunquid coligunt de spinis uvas autribus ficus, sic omnis arbore bona fructus bonus facit, mala autem arbor malus fructus facit. Non potest arbore bona malus fructus facere, neque arbor bona bonus fructus facere. Omnis arbor que non fecit fructum bonum, exidetur et in nemitetur. Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum caelorum, sed qui facet voluntatem Patris mei qui in celis est, ipse intrabit in regnum caelorum. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é que entrará no reino dos céus. Verbum Domini. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este entrará no reino dos céus. Realmente o reino de Deus não consiste em palavras, fazem parte sim, mas a menor. A maior parte de nossa união com o reino de Deus são as obras. O próprio São Tiago diz: mostra-me tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. E chega a dizer aquela frase que podemos dizer lapidar, e porque não serve, nossos irmãos separados tiraram fora da Bíblia esta carta, porque diz Tiago: a fé sem obras é morta. É morta. Por isso, como diz o Santo Evangelho, ou melhor, São Paulo diz em primeiro lugar: nós estamos neste mundo a fim de que frutifiquemos para Deus. Ut fructificemus Deo. O próprio Cristo diz também aquela frase tão importante: vós sereis minhas testemunhas. Portanto, assim brilhe diante dos homens a vossa luz, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí vem o tema do Evangelho de hoje: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque os fariseus, nós sabemos, eles faziam boas obras, mas as faziam para aparecer, para serem louvados pelos homens.
dava uma esmola na esquina para um pobre, e haver meninos perto que batessem o sininho, para que todos vissem que o fariseu fez uma obra de caridade. O exemplo típico daquele fariseu, que narra Jesus, que juntamente com o pecador entraram no templo para rezar. Lá na frente o fariseu, todo empavonado, a dizer: graças vos dou, meu Deus, que não sou como os outros homens, que são ladrões, que são adúlteros. Eu não, eu pago o dízimo de tudo que eu tenho. Vejam bem, o que estava fazendo este fariseu? Ele estava simplesmente nisso que nosso Senhor condenou hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Valiam só as palavras dele, valiam em termos, enquanto alguém as escutava. Mas diante de Deus não valiam nada, e muito menos suas obras. E ele julga até aquele pobre pecador lá no fundo do templo, que batia no seu peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. E conclui: Cristo, em verdade vos digo, aquele voltou justificado para a sua casa, este não. Vede, amados, portanto, como é importante a nossa construção da vida eterna através das obras. Por isso que Jesus fez também aquela comparação tão bonita das duas casas. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as enchentes, e aquela casa não se moveu, porque estava alicerçada na rocha. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos, as enchentes, as tempestades, e a ruína daquela casa foi completa. Por quê? Estava construída sobre a areia, não tinha nenhum alicerce. Por isso Jesus quer dizer a nós hoje que a nossa justiça deve ser maior do que a dos escribas e fariseus, porque eles faziam a justiça simplesmente para aparecerem. Porque quando nós, retamente intencionados, fazemos as coisas até no escondimento, mais uma vez em sinal de humildade, o Espírito Santo, Ele próprio se encarrega de fazer com que as nossas boas obras, que o nosso bom exemplo transpire para os outros. Veja um caso típico de Maria Santíssima. Anunciado-lhe foi que seria a mãe do Salvador. Tu conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e ele se chamará Filho do Altíssimo. Nós sabemos, Maria não deve ter entendido absolutamente nada. Entendeu, porém, uma coisa: era a vontade de Deus. E por isso ela aceitou. E disse aquela frase bendita para nós todos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. No que, porém, terminou a aparição do anjo, ele se afastou, e o anjo se afastou dela, diz o Evangelho. Ela, diz o Evangelho significativamente, com toda a pressa, apressadamente, Maria atravessou a montanha, foi até a casa de Zacarias e saudou Isabel. Foi lá para quê? Para se gabar? Ela podia muito bem: prima, o anjo me apareceu e disse que eu vou ser a mãe do Messias. Não, nem tocou no assunto. E por que foi lá? Porque durante a anunciação do anjo ele lhe havia dito: e eis que a tua prima, aquela que já é considerada estéril, eis que já está no 6º mês da sua gravidez. E Maria entendeu, portanto, a necessidade que tinha Isabel de uma assistência melhor nesses 3 últimos meses de gravidez. E foi lá exatamente para servir Isabel, não para outra coisa. Tanto é verdade que diz o Evangelho que depois que nasceu o menino, Maria ficou com Isabel 3 meses, depois voltou para casa. Quer dizer, nascido o menino, tudo estando em ordem,
Maria voltou para casa. Mas vejam como o Espírito Santo se encarregou de mostrar a Isabel quem é que a visitava. Vejam, era uma moça simples, muito querida, sem dúvida nenhuma, bem mais nova que Isabel. Isabel já estava em idade avançada, tanto assim que se dizia que ela não podia mais conceber, e Maria era jovem. E esta prima, de idade, ela homenageia a prima nova, a moça. Donde me vem esta dita, donde me vem esta bem-aventurança, que a própria mãe do meu Senhor me venha visitar. Isabel não sabia de nada até aquela hora, ela não sabia da anunciação, mas o Espírito Santo a inspirou, como que dissesse: Isabel, esta não é apenas sua prima, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E Isabel fez então aquele grande ato, aquela grande profissão de fé, colocando em Maria a maternidade divina. Que me venha visitar a própria mãe do meu Senhor. Está aí, portanto, amados, o exemplo completo, acabado, de justiça, de humildade. Maria fez as coisas de modo humilde, escondido, sem se vangloriar, e por isso o Espírito Santo fez com que a sua obra, a sua vida, fosse então uma luz para Isabel. Deve ser assim a nossa vida, amados. Se nós pensarmos bem, o que é que nós temos na nossa vida de nosso? Exclusivamente nosso. O que é que nós temos? Uma coisa muito triste, só o pecado. Fora o pecado não temos nada mais que seja completamente nosso. Como diz São Paulo, tudo é dom de Deus. E Santo Agostinho repete essa mesma frase. Tudo é dom de Deus. Portanto, tudo que temos, a começar pela nossa própria vida, é dom de Deus. Ninguém de nós nasceu porque quis. Ninguém de nós nasceu porque se achou digno. Ninguém de nós deve se vangloriar das qualidades que tem, porque Deus é que as deu. E as deu, é claro, em vista de um lucro. Veja a parábola dos talentos, não é? Os que ganharam aquelas moedas, o homem ia viajar, o patrão ia viajar, antes disso, porém, confiou diferentes quantias aos seus operários. A um deu 10 talentos, a outro deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E o que aconteceu? O que recebera 10 foi e procurou trabalhar. Assim fez também o que recebeu 5 e o que recebeu 2. Quando da volta, se apresentaram e todos disseram a mesma coisa. Tu me deste 10 talentos, estão aqui outros 10 que eu lucrei. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Assim aconteceu com quem recebeu 5 e com quem recebeu 2. O que recebeu 1, porém, enterrou o dinheiro. Aí vem o ditado: enterrar os talentos. Enterrou, não produziu nada. E veja o julgamento dele. Ele disse ao Senhor: eu sei que tu és um Senhor muito rigoroso, que colhes onde não semeaste, e etc. Por isso eu tive medo, escondi o dinheiro, está aqui, que lhe pertence. E nosso Senhor então diz na boca daquele homem: servo mau e preguiçoso, servo mau e preguiçoso, tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. E daí nosso Senhor diz uma frase interessante: porque aquele que tem, dar-se-lhe-á mais ainda, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece uma contradição. Aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ora, o que ele tem? Dom de Deus, não é dele. Se ele recebeu, é porque Deus lhe deu estes dons. Deus lhe deu esses pendores, estas graças, e que ele deve usar, não só para a conquista da própria salvação eterna, para seu enriquecimento espiritual, mas para o bem do próximo, no bom testemunho, na ajuda, etc. Por isso, amados, procuremos crescer. Procuremos ter esta humildade tão grande que nos inculca São Paulo. Que tens tu, ó homem, que não hajas recebido?
Que tens que não hajas recebido? Como dizendo no começo, só o pecado. O resto recebemos tudo. Portanto, se tudo recebemos de Deus, vamos fazer frutificar, porque foi para isto que Ele nos criou, para isso que nos confiou os seus bens, para que um dia possamos entregar com lucro e possamos ouvir dele o que aqueles servos da parábola ouviram: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém.